Gálatas 1,6 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito, que ela nos conduza ao centro da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo é um vídeo do Greenpeace. É um vídeo de 30 segundos só. Então vamos liberar o áudio, porque a música eu gosto muito. Preste atenção na pergunta no final do vídeo. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. Lembra quando a sua geração queria mudar o planeta? A resposta do Greenpeace é: parabéns, vocês conseguiram. Foi um soco de direita bem dado no nosso queixo. As mudanças climáticas e o quanto essas mudanças climáticas influenciaram e continuam influenciando a nossa péssima qualidade de vida no planeta. E a tendência é que se piore a cada dia. Queria liberar ali no Data Show então os nossos versículos. O primeiro deles é o que está aí. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo escreve sobre mudança. Lendo o livro de Gálatas várias vezes, eu percebi ali que a palavra do apóstolo Paulo, aquela igreja que se reunia na região da Galácia, onde hoje é a Turquia, e era uma região formada por gentios e judeus, a preocupação do apóstolo Paulo para com aquela igreja era sobre mudança. Eu tenho um amigo que diz que no inferno a pessoa vai ser obrigada a mudar de casa todos os dias. Então lá no inferno vai ser assim, segundo a teologia do meu amigo: todos os dias de manhã você acorda e fala, hoje eu tenho que fazer uma mudança, e começa a encaixotar coisas, e no final do dia, depois de você descarregar tudo, antes de organizar a casa, você deita, dorme cansado, e no outro dia acorda e tem que fazer o quê? Mudança de novo, começa a encaixotar tudo de novo, e assim vai. Então esse amigo meu diz que a pior coisa do universo é mudança. E eu não sei porquê, mas ele disse que já tinha mudado 6 vezes. E eu falei, meu amigo, você mudou muito. Eu já mudei 9, não é? E mudança incomoda muito. E olha de novo esse texto: admira-me que estejais passando tão depressa. Essa é uma mudança, e a marca de uma mudança no livro de Gálatas é muito forte, porque o texto vai dizer que o Evangelho nos convida a uma reflexão daquilo que Deus faz em nós, e o que Deus faz em nós é uma mudança. O livro inteiro vai dizer, nós saímos de uma condição e fomos para outra condição, e a preocupação do apóstolo Paulo é, cuidado para que você não volte para uma mudança negativa na sua vida. Dê um passo atrás. Mudar para o que é melhor é sempre muito bom. Você sai de uma casa pequena para uma casa melhor, isso é muito bom. Sai de um apartamento simples para um apartamento melhor, isso é muito bom. De um emprego ruim para um emprego melhor, isso é muito bom. De uma igreja ruim para a Gávea, glória a Deus, né? Então, mudar para melhor é sempre muito bom. E espiritualmente, diz o apóstolo Paulo, esta é a proposta de Deus para a nossa vida. É isso que ele vai tratar aqui no livro de Gálatas, sobre o impacto da mudança espiritual na nossa vida. Mas ele diz, tome cuidado, porque existem armadilhas escondidas no processo da mudança. Existem armadilhas. Quais são? A primeira delas é que quando o Evangelho de Jesus Cristo muda a nossa vida,
nós precisamos ficar atentos para aqueles que querem perverter o Evangelho. O próximo texto é esse de Gálatas 1,7, diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Primeira coisa que ele diz é: você muda, e a partir do momento que você muda, porque o Espírito Santo de Deus tocou seu coração, tome cuidado, porque armadilhas acontecerão propondo um caminho de não mudança, de retrocesso, não de progresso. E ele diz: o outro evangelho que está sendo proposto por aí é o do retrocesso, é o da perversão da proposta de Cristo Jesus. Versículo 8, olha o que diz lá: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que valendo o que vos temos pregado, ele seja o quê? Está claro lá, não está? Seja o quê? Anátema. É interessante que eu olho para lá, olha, e a câmera é invertida, né? Eu estou vendo lá o Data Show, mas quem estiver olhando na internet vai pensar que eu estou olhando para outro lugar, né? Então, seja anátema. A ideia do apóstolo Paulo é: cuidado com as armadilhas espirituais, mesmo que elas sejam travestidas de uma espiritualidade sobrenatural, de altíssimo grau de importância, ou seja, mesmo que um anjo vindo do céu vos anuncie um outro evangelho. Imagine que experiência espiritual é essa. Você está na sua casa, lá, cozinhando, preparando lá o seu almoço, o seu jantar, eis que de repente aparece um anjo do seu lado, um anjo, e diz assim: tem um novo evangelho para você. Apóstolo Paulo: cuidado, fica com a Bíblia. É muito difícil. Tem gente que perverte o evangelho por causa de um sonho. Tem gente que perverte o evangelho por causa de uma palavra de uma profetada: Deus vai te dar vitória, aleluia, glória a Deus e tal. É só você agora pegar 3 quilos de sal grosso e andar por cima e fazer uma sessão de descarrego. E o sujeito vai nessa. Imagine um anjo. Então o apóstolo Paulo diz: cuidado com as mudanças, porque elas trazem armadilhas, mudanças espirituais. Alguns querem perverter o evangelho, e pode acontecer de até um anjo vir do céu e anunciar alguma coisa muito diferente daquilo que vos tenho pregado. Seja anátema, em outras palavras, põe para fora, abre a porta de casa e chuta esse anjo para longe da sua casa. Esse é o sentido da palavra anátema. Quando o evangelho de Jesus Cristo muda a nossa vida, nós precisamos resgatar a origem da nossa vida espiritual. Olha o que diz aí o versículo 12. Ele diz assim: porque eu não recebi o evangelho e a revelação, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui: quem foi que mudou a sua vida espiritual? É ele mesmo, o chefe. Vou repetir a pergunta: quem foi que mudou a sua vida espiritual? Melhorou, né? Deu a dica? A gente fica com medo, pastor, quando faz as perguntas, a gente fica assim: é pegadinha. Não, não é não. Quem foi que mudou a nossa vida espiritual? Jesus. A quem nós devemos a nossa salvação? A Jesus. Quem abriu os nossos olhos? Jesus. Quem nos conduz? Então não foi homem algum. Não imaginem que a sua mudança, que a sua transformação, que a salvação vem porque alguém fez algo. Não, foi a graça de Jesus Cristo. O Evangelho diz isso cabalmente. Então, quando eu percebo a mudança que Deus faz na minha vida, eu tenho que olhar a origem da mudança. Por isso que eu desprezo até um anjo que apareça para propor um outro evangelho, porque quem me revelou o evangelho, em primeira instância, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos o quê? Filhos de Deus. É uma comunicação espiritual, é uma convicção espiritual. Então a mudança é muito importante, porque ela não vem de convencimento humano, não vem de uma ideologia. Você não assimilou uma ideologia de alguém, foi Deus quem te mudou. E a partir do momento em que Deus toca o seu coração, homem algum vai conseguir perverter esse caminho até que você abandone completamente a salvação. No entanto, pode trazer malefícios para a sua vida espiritual. Então, quando nós sofremos esse processo de mudança pela obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração, nós temos que ficar atentos, porque nós estamos mudando.
dia após dia, e a nossa mudança não é para pior, ela é para melhor, mas as armadilhas vão aparecer diante de nós, às vezes até travestidas de grande espiritualidade, mas nós temos que olhar lá para trás e dizer, não, eu devo a minha mudança a Cristo Jesus. Ela não é ideológica vazia, ela é espiritual, revelacional e completa. Versículo 14, quando a mudança acontece, nós precisamos aprender e perceber que ela vai muitas vezes contrário àquilo que aprendemos no passado. O apóstolo Paulo diz assim, olha aí o versículo 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O apóstolo Paulo fala assim, a minha vida mudou, e mudou tanto, que eu tive que negar até a tradição dos meus pais, porque os pais do apóstolo Paulo, sendo bons judeus, eles haviam ensinado para ele que o Messias não era aquilo que Jesus Cristo era, até que um dia, Jesus Cristo mesmo se revelou a ele, e ele diz que a mudança foi tão radical na vida dele, que até aquilo que ele havia aprendido dos seus pais, passou por uma releitura. Eu vou te falar uma palavra dura, talvez você tenha aprendido coisas espiritualmente equivocadas, até mesmo dos seus próprios pais e avós. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu não quero ainda entrar numa relação direta com Deus, porque eu não quero desagradar meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia que me criou, e até a vizinha, que é gente muito boa. Por isso Jesus Cristo disse, se alguém não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por causa de mim, não entrará no reino dos céus. É inegociável, ou ele é Senhor absoluto, ou não é, e isso é uma mudança radical na nossa vida, é uma mudança radical. O apóstolo Paulo disse que ele passou por esse processo e essa mudança. Agora olha o que diz aí o versículo 18 do capítulo 1. Decorridos 3 anos, diz o apóstolo Paulo sobre a mudança que aconteceu na vida dele, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Interessante, porque quanto tempo aconteceu a mudança na vida do apóstolo Paulo? Algumas pessoas dizem assim, foi da noite para o dia. Não foi não. Ele diz aí que 3 anos se passaram de reflexão do seu encontro com Jesus, antes que ele tivesse um encontro com os apóstolos e começasse a compartilhar a vida cristã. Aí você entra no capítulo 2, versículo 1, olha o que diz lá o texto. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Não foi da noite para o dia que o apóstolo Paulo virou um grande pregador, não foi da noite para o dia que o apóstolo Paulo virou esse homem que escrevia cartas inspirado pelo Espírito Santo com altíssima autoridade espiritual. Foi um processo demorado, de muita reflexão, de muita oração, porque mudança espiritual não acontece na mesma velocidade que o McDonald's monta o seu sanduíche. Porque espiritualidade não é fast food. Espiritualidade, meu amigo, diz a palavra do Senhor que é um processo que leva tempo. E quando você quer uma mudança muito rápida, você tropeça no caminho e cai, e se machuca todo. Muitas pessoas não estão prontas para assumir aquilo que gostariam de assumir e que têm potencial para assumir daqui 10 anos. Precisam esperar um pouco mais. Por isso que é importantíssimo. Jesus Cristo não chamou discípulos e disse assim, toda a autoridade me foi dada, eu agora dou autoridade para vocês, podem ir agora, fim de semana, vão, pregue o evangelho a toda criatura. Não, Jesus Cristo pegou 12 homens, andou com eles 3 anos. A isso se chama seminário de Jesus Cristo, para aqueles que não gostam de seminário. Aprenderam exegese, missão urbana, apologética, fizeram um curso intensivo de milagres e expulsão de demônios. E aí, depois de 3 anos, colaram o grau, com o Espírito Santo vindo sobre eles. Mas não foi da noite para o dia. Agora, se Jesus Cristo gastou 3 anos para treinar alguém, quem somos nós para treinarmos em um fim de semana? E enviarmos as pessoas é muita irresponsabilidade. Jesus Cristo diz, preste atenção nas mudanças, porque elas acontecem dentro de um processo. É isso que o capítulo 2 está nos ensinando. Agora tem um outro detalhe aí, lembre-se que eu estou só passeando por cima de Gálatas, para descobrir o tema, e depois entrarmos a fundo em cada proposta do apóstolo. Versículo 9 diz, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão.
a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, ou seja, pregar o evangelho entre os judeus. A mudança só tem autoridade quando ela tem origem de Deus, é preparada ao longo do caminho, toma cuidado com as armadilhas espirituais, mas quando ela também é reconhecida pela igreja. Mudança espiritual tem que ter reconhecimento das autoridades. O apóstolo Paulo buscou isso. Ele não foi rebelde às autoridades espirituais, mesmo quando ele teve que discordar dessas autoridades, e ele discordava, e o texto de Gálatas vai contar isso para nós, mas mesmo assim, ele respeitava, ele dialogava, tirava dúvidas, questionava a postura de Pedro, questionava a postura de Tiago, mas ele não, em nenhum momento, negou a autoridade espiritual sobre a sua vida. Diz aí o capítulo 2, versículo 11, olha lá o texto: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Mudança da autoridade, até para você questionar uma autoridade da igreja que esteja longe da palavra do Senhor. Mas tome cuidado, porque você precisa ter um argumento muito bom, para não ser confundido com a rebeldia. Então, quando Deus nos transforma, nos convida a uma mudança, diz o apóstolo Paulo, nós não desprezamos a lei, mas nós também não supervalorizamos a lei. Porque quem despreza a lei de Deus vive o antinomismo, e quem supervaloriza a lei de Deus vive o legalismo. E Paulo vai explicar isso claramente aqui no capítulo 3, quando ele diz o seguinte, olha lá o verso 20: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E aí ele diz no versículo 21, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ele diz, não, de jeito nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Maturidade espiritual é perceber que uma das mudanças que Deus faz na nossa vida é de olhar a lei de Deus não como algo desprezível, nem supervalorizar a lei de Deus, mas apenas como uma norma de conduta, aonde nós somos conduzidos pela graça de Deus a amar e respeitar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então a mudança tem conteúdo, a mudança tem muito conteúdo, e essas duas posições são muito equilibradas, quando eu percebo lei e graça trabalhando juntos, naquilo que Deus fez por mim, na mudança que Ele efetivou na minha vida. Capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer que a ação do Espírito Santo vem em nós. Dá uma olhada aí no capítulo 5, versículo 16, quando nós percebemos que a mudança que Deus fez em nós, nos conduz a uma reavaliação das nossas motivações na nossa vida. Se o que eu estou fazendo no meu dia a dia é para satisfazer a carne, ou se eu estou andando no Espírito. O capítulo 5, versículo 5, tem uma expressão muito interessante. Capítulo 5, versículo 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque nós, pelo Espírito. Essa expressão pelo Espírito significa alguém que está andando no Espírito. Então a mudança que Deus proporciona na vida do cristão faz com que ele deixe de andar segundo os propósitos do seu coração e comece a andar segundo os propósitos do Espírito Santo de Deus. E a convicção que ele tem de estar andando nos propósitos do Espírito Santo na vida dele é se ele está abandonando a concupiscência da carne. Capítulo 5, versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis sob a lei. Não é que a lei não é importante para mim, é que ela não pesa sobre a minha cabeça, porque Cristo me libertou do aio da lei, do peso da lei. Então agora eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou debaixo da lei, mas eu estou dentro dos princípios da lei de Deus. Eu transito nisso com muita tranquilidade. Para mim a lei não é peso algum, ela é uma expressão do meu amor a Deus. Quando eu cumpro a lei de Deus, eu não estou cumprindo a lei de Deus porque eu tenho medo de Deus. Eu estou cumprindo a lei de Deus porque eu quero que Deus se agrade. E isso é mudança. Isso é mudança espiritual. Porque a espiritualidade antiga, se você for buscar na sua mente, antes do seu encontro com a graça, você olhava para a lei como um objeto de troca. Eu vou fazer isso e Deus vai me dar aquilo. Porque se eu não fizer isso, Ele vai me dar chicote. Então a lei era para você uma relação de medo e de retribuição daquilo que Deus poderia te dar.
Mas pela graça, você agora anda na lei para agradar aquele que é o autor da lei. A sua relação com a lei mudou, porque a sua relação com Deus mudou. Então vamos pensar aqui em algumas regras da sua vida. Por exemplo, para ficar claro, se você me ama, você vai entrar no meu carro, e você não sendo cristão, e não tendo nenhuma caminhada com Cristo, você entra no meu carro e diz assim: eu posso fumar dentro do seu carro? Eu vou dizer assim: não, porque eu não gosto do cheiro de cigarro, de fumaça de cigarro. Esse carro é novo, é o melhor perfume que tem, é o carro novo, não é verdade? Fala a verdade. Na hora que você entra no carro, não é verdade? Esses dias eu entrei num carro francês, novinho, aí eu falei: esse é o legítimo perfume francês, né? Então, é gostoso. Agora, se você sabe que eu não gosto, e essa é a minha lei, e vamos supor que você tenha um sério problema e você seja aí um tabagista de primeira, mas se você é uma pessoa que me ama, quando você for entrar no carro, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Jogar o cigarro fora. Por quê? Porque eu vou te expulsar do carro, alguma coisa? Não, é por amor. Então você vai cumprir uma lei que eu determinei por amor. Agora, vamos pensar um outro quadro. Se a lei é só lei, a hora que o dono do carro não estiver no carro, e o indivíduo que fuma estiver lá dentro com vontade de fumar, o que ele vai fazer? Ninguém está vendo, acende o cigarro e fuma. Essa é a relação nossa, pecador, com Deus. Quando nós quebramos uma norma de Deus, nós entristecemos a Deus. A lei deixa de ser para nós um objeto de repreensão, do chicote de Deus, ou de troca, para ser apenas uma expressão de amor. Então eu tenho uma relação com Deus de amor, eu quero cumprir a lei porque isso agrada a Deus. Isso é uma mudança, meus irmãos. Vou explicar melhor. Quando você fala que é crente, ou que virou crente, você já sabe como vira crente? Você pega no ombro e dá uma empurradinha que você vira o crente. Quando você vira crente, qual é a maior crítica que você escuta aí fora? Ah, você agora virou crente, então agora você não pode isso, não vai poder mais em festa, não vai poder fazer. Porque para o mundo que não conhece a Deus, a lei de Deus é um peso do não pode, não pode, não pode, não pode, não vai, não faz, não. Mas para você que sofreu o processo de mudança pelo Espírito Santo, lei não é peso, ela é apenas a expressão do amor de Deus para com você, das regras de relacionamento daqueles que se amam e quando amam, cumprem essas regras. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então preste atenção na mudança. Próximo versículo, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito não é um legalista. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio e por aí vai. Eu quero te dizer uma coisa: se você quer analisar o grau de mudança que a espiritualidade tem proporcionado na sua vida, eu quero perguntar: o quão amoroso você tem se tornado? Depois que você encontrou a Cristo, você se tornou mais amoroso ou mais duro? Mais alegre ou mais carrancudo? Mais cheio de paz no seu coração ou cheio de perturbação? Você tem uma paciência grande, um ânimo grande, ou você é uma pessoa que não tem paciência e não tem ânimo para absolutamente nada? Que tipo de espiritualidade é a espiritualidade que você tem vivido? Você é bondoso? Cada dia está se tornando mais bondoso? Mais fiel? Porque esta é a mudança. Esta é a mudança. Eu não sei se você já percebeu, mas pessoas quando mudam de cidade, eles vão assimilando a cultura da outra cidade. E cada dia que passa, ele se torna mais carioca do que goiano. É, meu querido, é sinistro. Não é? E tem gente que depois de muitos anos, você nem sabe mais de onde eles são. Você até imagina que eles são do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque assimilaram a cultura com o passar do tempo. A mudança tem mudado a vida deles, em todos os aspectos. Não sei se você percebeu, mas depois que o Evangelho
mudou sua vida pela graça de Deus? Até seu vocabulário mudou. Você agora está cheio de misericórdia, glória a Deus, aleluia, o sangue de Jesus tem poder. E dependendo da igreja, eu assumo, eu professo, eu declaro, né? E aí vai. Mas o vocabulário vai mudando, a pessoa muda. O apóstolo Paulo diz, isso é fruto da ação do Espírito Santo. Versículo 1 do capítulo 6. Apesar de toda essa mudança, nós ainda somos pecadores, diz o apóstolo Paulo. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejais também tentado, ou não sejas também tentado. O apóstolo Paulo diz que essa é uma possibilidade, apesar de todo o processo de mudança, é uma possibilidade que o pecado ainda aconteça na nossa vida. Então, vamos fechar as portas que abrimos. O que é que eu levo para casa, né? O filme do Greenpeace é um filme que faz uma séria acusação a uma geração. E diz que essa geração, filme que nós vimos no começo dessa mensagem, essa geração é uma geração que queria mudar o mundo. Parabéns. Aí ele diz, vocês conseguiram. As mudanças climáticas estão aí, prova cabal da incompetência da humanidade em fazer mudanças que são, de fato, boas mudanças para todos. No entanto, o convite à mudança nossa não vem de ideologia humana, não vem do raciocínio de uma sociedade. Nós fomos mudados, e essa é a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas, nós fomos mudados pela ação do Espírito Santo de Deus. Saímos de um ambiente espiritual de trevas para o reino da luz. Saímos do domínio de Satanás para o reino de Deus. Saímos da orientação do mundo, da carne e do diabo para a orientação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas temos que tomar cuidado, diz o apóstolo Paulo, porque nós temos armadilhas. Às vezes elas nascem até travestidas de alta espiritualidade. Cuidado com essas armadilhas. Deus está nos convidando a uma mudança todos os dias, que pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, 50 anos, ela será sempre gradativa e progressiva, se você atentar para o fato de que você está mudando. Mas a palavra do Evangelho é, você está mudando para melhor. Esse é o convite do Espírito Santo. A mudança que Deus faz em nós é para melhor. Quero te dizer que hoje você está melhor do que ontem. Amém? Esse amém foi de quem não acreditou. Teve esposo que a mulher cutucou e disse, se você falar amém, você vai se ver comigo, né? Mas nós estamos mudando para melhor. Nós estamos mudando porque isso é graça de Deus. Temos que atentar para esse fato. E temos que olhar para essas mudanças dizendo assim, Senhor, se alguma coisa falta em mim para que a mudança seja completa, transformadora, porque Deus não nos violenta. Ele nos convida à mudança e nos conduz, mas Ele não nos violenta. Se existe alguma barreira nesse processo, que o Senhor me ajude a superar essa barreira, porque eu quero mudar cada vez mais e melhor para a glória do Senhor. Eu não quero viver uma vida cristã estagnada, porque água estagnada só dá dengue, e Deus nos chamou para experimentar do rio de água viva, que flui do trono da sua graça. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, e à luz do livro de Gálatas, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem se tornado uma pessoa melhor a cada dia? No convite da mudança de Deus para a sua vida, onde você tem percebido as grandes mudanças do Senhor? Será que antigas tradições familiares têm impedido a sua mudança mais completa? Peça a Deus força, diga, Senhor, me capacite, que eu quero mudar dia após dia para melhor. Eu quero ser mais amoroso, mais bondoso.
Me ajuda a controlar, ó Deus, minhas palavras. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Deus está te convidando a uma mudança. Ela já começou. Agradeça a Deus por isso. Senhor nosso Deus e Pai, sem Ti nada podemos fazer. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de maneira mais sábia, mais tranquila, mais feliz, para que, ó Deus, o nosso meditar, o nosso falar, o nosso agir glorifique o Teu nome, para que as pessoas ao nosso lado possam perceber que nós estamos mudando para melhor dia após dia, e que aqueles que ainda não Te conhecem possam perguntar qual é o motivo desta mudança, e que possamos compartilhar o Evangelho testemunhal das transformações maravilhosas do Senhor em nós, por nós e através de nós. Conduze-nos assim, Senhor, com a Tua graça. Nós oramos agradecidos pelo Teu imenso amor por nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.